Eu Com queria certeza. agradecer a presença de todos vocês, tá? E a ideia de acrescentar esse grupo dentro da UEFA, aqui em São Paulo, aqui no bairro da Freguesia do Ó, para quem não conhece São Paulo, é um bairro, né? É da gente, no ano passado a gente fez vivências muito especiais de grupos da USE, de grupos muito famosos aí, né? De federações. E isso fez a gente, nossa, nós precisamos estudar isso, estar mais perto de conteúdo evangélico, né? Para que isso se reflita nas crianças, tá? E para começar tudo isso, a gente teve uma ideia muito legal, que foi separar mensagens específicas que estão num livro que a gente vai ser seu segundo livro a estudar, que vai ser daqui a um tempinho. Tem mensagens maravilhosas para os evangelizadores, tá? Então, é tudo focado para o evangelizador, é bem legal, né? Então, a gente vai ler a mensagem e agora tem a prece. Será que a Isilda quer fazer a prece para a gente? Quer fazer a prece, Isilda? Você acha que consegue? Posso fazer. Legal. Vamos fazer uma oração, então, antes de começar? É que tá um pouquinho falhando, mas tá me ouvindo bem? Estamos sim. Estamos sim. Tá. Vamos ler a mensagem, né, Cíntia? Primeiro? Vamos, a gente vai ler a mensagem, depois a gente faz a prece. Vamos lá. A gente vai fazer uma parceria aqui para ler essa mensagem. Certo. Quem começa? Eu não lembro. Você. Pode ser? Então vai lá. Ao trabalhador. Trabalhador, onde está tua enxada? Eis o campo pronto para a colheita, aguardando-te a promessa dantes feita e por teus mentores endossada. Por que fitas, temeroso, o terreno plantado com as sementes de ontem, em plena produção? Por que te deixas empolgar pela indecisão, diante do trabalho apenas iniciado? Trabalhador, combate na lavoura de teu ser a erva daninha da queixa e da preguiça, pois quem lamenta perde tempo e desperdiça a oportunidade que acabou de receber. Rega o teu campo com o suor da sua face. Não temas os espinhos ameaçadores, pois se hoje, em teu campo, colhes de sabores, no amanhã a semente da esperança renasce. No ciclo infinito da vida imortal, trabalha, irmão, sem nunca desanimar. Planta hoje as sementes que vão desencadear amanhã no êxito do teu ideal. Trabalhador, empunha agora tua enxada e não temas, pois não estás solitário. Tu és Jesus, fiel depositário. Cumpre, portanto, a tarefa a ti confiada. Lúcio de Abreu. Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos de gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos num grupo de estudo para melhorar, para levar esperança a essas crianças, a esses jovens, nesses momentos tão difíceis que estamos passando. E agradecer a Espiritualidade Amiga que nos proporcionou esse encontro de hoje e que nós possamos estar sempre reunidos aqui com esse objetivo de levar amor, esperança a todas as crianças e os jovens. E assim, esse sentimento de gratidão, vamos pedir a permissão para iniciar esse estudo dessa noite, e que nós possamos tirar maior proveito em prol dos jovens, dos pais, das famílias tão necessitadas nesse momento de evangelização. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. Obrigado, Zildinha. Só o fato de você ter participado aqui e de ter feito essa prece mostra que nós estamos numa unidade. E a unidade que a gente está precisando hoje na evangelização, sim, principalmente na nossa casa, né? As outras casas eu não sei como estão aí nos convidados, mas nós entendemos que essa unidade é que deve servir de exemplo para todo mundo. A gente tem que estar junto no propósito. Obrigado. Obrigada, Zilda. Eu ia pedir para todos fecharem o microfone, acho que para ficar melhor o áudio, porque dá uma travada às vezes, né? Fica com áudio muito ruim. E fica um pouco melhor. Obrigada, gente. Só para depois no final a gente vai abrir para conversar, tá bom?
Aqui a gente trouxe um pouco da nossa trajetória, né? Eu sou Cíntia, né? Para quem não me conhece, estou na UEFA desde 2014, comecei a trabalhar na evangelização em 2016, na assistente social, de domingo, né? É um aprendizado e tanto, né? A gente está aí parado por causa da pandemia, mas com certeza a gente vai voltar e eu sinto muito falta das crianças. E agradeço a Deus, a espiritualidade, por ter encontrado o Herbert, numa reunião para palestra online, gente. Olha como a espiritualidade trabalha, né? Eu brinco que Deus é fanfarrão, né? Porque uma reunião que era para fazer parte técnica das lives, né? Que todas as casas espíritas começaram a trabalhar, e a gente se encontrou lá. Eu pouco fiz pelo trabalho técnico, viu? Mas nessa surgiu a nossa parceria. Desde então a gente está junto, trocando muita informação, buscando a gente se melhorar e como pessoa, né, para refletir isso nas crianças. Perfeito. E esse encontro que a gente teve, na verdade, assim, foi meio que articulado, mas deu certo, né? Que bom. A hora que a gente vê a oportunidade é que eu sou da área de comercial, né? Então, quando a gente vê o cavalo selado passando na sua frente, já monta nele e vamos embora. E eu tô nessa, assim, espírita eu devo ser desde sempre, porque, na verdade, eu fui criado católico, mas em 2003, eu entrei na UEFA. 2003. Passei por vários departamentos, trabalhei aqui com a Ingrid na comissão de festa, trabalho maravilhoso. Trabalhei na secretaria, dei aula no principiante e caí de paraquedas na evangelização por causa dos meus filhos. Essa foi talvez a área que mais me conquistou. Eu fui trabalhar com a pré-mocidade, né? E eu me identifiquei muito com os jovens. Agora eu não consigo viver sem pensar. Não sei se é assim com vocês, Hilda, mas eu não consigo viver sem pensar nas crianças. Eu pego o carro, dirijo, eu vou no supermercado, eu vejo uma confusão, eu falo, se os meninos tivessem visto, se eu tiver na confusão, então pior ainda. Então eu acabo vivenciando, né, Isilda? Acho que é assim, né? Isso mesmo, é assim mesmo. Então, né? eu sei que... Pode falar. Não, pode falar. Não, é assim mesmo, você pensa 24 horas. Eu já sou da área de educação, 35 anos, imagina quantas crianças já passaram na minha mão. Então, na evangelização agora, né? Eu comecei a evangelização na UEFA em 2009, que foi no Leite, mas que eu estou na UEFA desde 1986. Mas eu sempre fui para a parte mediúnica, né? Desenvolvimento, entrevista, avaliação, né? E só. Aí, em 2009, que me convidaram para ir substituir a Vânia, lá no Lei, que estava começando, e estou lá até hoje. É uma bênção. Muito bom. Essa é a nossa equipe, o pessoal que é de fora aí, essa é a nossa equipe, né? Tem muito mais, mas esse é um pouquinho da nossa equipe, para vocês conhecerem aí, né, Herbert? Só para entenderem, a Isilda trabalha numa casa que fica a uns 30, 40 quilômetros daqui, né, de São Paulo. A Cíntia trabalhava na assistência social no domingo e eu fazia evangelização com outra turma no sábado. Agora juntou nós três aí. A gente tem 3 casas na UEFA, né? Então, é bastante gente trabalhando. Chega a 300 pessoas, né, Isilda? Mais de 300. Mais de 300. Então, gente, aí eu trago aqui, a gente traz, né, um pouquinho de como está organizado esse projeto, né? Mas, primeiramente, eu queria dizer que o trabalho é amparado pela diretoria, né, de evangelização infanto-juvenil, que é representado pela Vânia Berloffa, que a Isilda falou, né, e o departamento de ensino da UEFA, que é representado pela Patrícia Teixeira. Nada do que a gente está fazendo é da nossa cabeça. A construção das aulas neste ano de 2021 serão baseadas na estrutura construída pela FEB. Não sei se vocês conhecem, no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, está disponibilizado um material fantástico, separado por ano, por ciclo, tudo que você imagina. Ou seja, todo embasamento doutrinário, organização de temas, são feitos pela estrutura construída pela FEB, né? E com adaptações, né, à nossa realidade atual online, também posteriormente à nossa volta presencial, e, claro, adaptando à nossa realidade, a esse período de transição planetária.
Quem continuar com a gente trabalhando aqui, né, a gente vai passar mais detalhes do que a gente tem feito, como a gente tem trabalhado. Como vocês podem ver no quadro, a gente dividiu em 3 partes. Esse grupo de estudos que vocês estão aqui hoje, tá? A construção das aulas, que serão os encontros para ver como que a gente vai fazer as aulas do encontro com as crianças e o encontro propriamente dito, que é o encontro a priori agora online uma vez por semana, mas quando voltar presencialmente vão ter a sala separadamente por faixa etária, se Deus assim o permitir, né? Isilda... Oi? Por enquanto, Quanto antes, né? quanto antes, é. E quais são os nossos objetivos? O objetivo dos encontros é ampliar os conhecimentos sobre evangelização infanto-juvenil espírita, a partir do estudo de livros espíritas relacionados ao tema, e também ao momento em que vivemos de regeneração. Sempre tendo como base a codificação espírita e as psicografias de vultos do espiritismo, como Allan Kardec, Divaldo, Chico Xavier, Leon Denis, enfim, a gente está sempre baseando nesses livros, nunca fugindo da literatura básica, né? De maneira dinâmica, será explanado pelos coordenadores e discutido entre os participantes, trazendo troca de experiências, levantando dúvidas sobre os temas trazidos. Então, né, é uma troca, né, gente? A gente não está aqui para ensinar ninguém. A gente está aqui para trocar junto e crescer como evangelizadores. E, por fim, o mais importante que a gente acha, a gente adorou essa parte aqui, que é o fortalecimento da equipe da evangelização espírita infanto-juvenil União Francisco de Assis, UEFA, que é a nossa casa, com o trabalho de Deus, Cristo, junto com a espiritualidade, seja fortalecido entre os colaboradores, sempre com foco no desenvolvimento e ampliação moral dos espíritos reencarnantes presentes em nossa comunidade, além do fortalecimento de vínculos familiares com os familiares das crianças, com participação mais ativa de seus responsáveis nas atividades propostas, que é uma das nossas principais focos, que é a participação dos pais mais presentes dentro da sala. Sabe E o que eu nas lembrei, lives Cíntia? também. Que eu lembrei é isso, que é Nas bom lives. ressaltar. Nesse momento que a gente teve, né, dessa pandemia, de repente a gente se deparou com, eu não sei se vocês aí das outras cidades, vocês vão poder falar isso mais para frente, tiveram essa mesma experiência. A gente se deparou com a família dentro de casa. Era todo mundo fechado. Então a gente dava aula para a família. Foi Né? muito Era legal. nem aula, na verdade a gente norteava uma discussão de tema espírita, né? Foi bem interessante. Acho que era bom ressaltar isso que a gente acabou não pondo aqui, Cíntia, A mas gente pode legal. até comentar o fato de um pai, quando a gente estava estudando o Pai Nosso, Ixi, ele falou do pão nosso de cada dia, que a gente falou o pão, é o pão material e o pão espiritual, né? Ele falou, nossa, eu nunca tinha me tocado disso, né? Foi muito legal. Ele falou, cara, eu não sabia que o Pai Nosso tinha tanta informação. Foi muito, assim, espontâneo vários e feedbacks a gente tem. vários feedbacks, né? E o público-alvo são vocês que estão aqui, né? Nos evangelizadores infantis, da juventude aí, interessados a se tornar, ou interessados em se tornar um evangelizador, né? Como será? A gente está programando uma vez por semana, né? Com duração de 1 hora. Vamos tentar ser pontuais. Hoje a gente começou 10 minutos depois, mas a gente vai cada dia mais se aprimorando para começar no horário e terminar no horário, tá, gente? Porque eu acho que todo mundo tem sua vida. Criança não aguenta ficar muito, né? A gente Tem que tem que ser treinar. organizado, né? O dia da quinta-feira que a gente está meio pendente ainda por uma questão de pessoas, mas a gente vai se conversando pelo WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp da gente agora, né? Porque encontrou a gente pelos grupos. Então é só chamar que a gente já informa E o que pelo dia amor que de Deus, for. não vou criar nenhum grupo de WhatsApp para esse grupo aqui, hein, meu? Chega de grupo. Chama, não aguenta mais grupo. Vamos lá. E esse é aquele momento, sua presença é muito importante para nós, né? Nossa Senhora. Como explanado nos objetivos, essa fase tem foco no fortalecimento da equipe de evangelização e da ampliação da mesma. Isso é muito importante para a gente. A gente está numa equipe pequena ainda, né? Algumas pessoas saíram e outras pessoas estão chegando, então o aumento da nossa equipe é muito importante para nós, até para conseguir concretizar o projeto que a gente tem. E, para tanto, a assiduidade dos encontros, os estudos são fundamental importância na harmonização fluídica do grupo e do comprometimento individual e coletivo dos evangelizadores, como será possível observar
nos nossos estudos propostos aqui, né? Então, olha, gente, isso aqui é muito importante. Eu tenho lido muito nesse livro que a gente vai estudar agora, que é Evangelização no Mais Além, ele fala demais, os espíritos falam demais nessa questão da harmonização dos grupos. O quanto isso é importante. Então, a gente enfatizou bastante isso e aqui no início, mas a gente vai ver isso em todos os livros que a gente vai estudar, que é assim de fundamental importância. Agora o Herbert continua. Vamos lá. E agora a gente chega na proposta, né? Aí essa proposta ela é aberta e o interessante do que a Cíntia falou por último dessa presença é que a gente vai abrir para que nós possamos estudar o Evangelho voltado para a evangelização. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver orientação dedicada a isso, porque a obra básica a gente já estuda, a gente já conhece e a gente já tem ela à nossa disposição, que são os 5 livros. E basicamente nós percebemos que aqui a gente tem usado o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e o resto vem da nossa experiência. Então você agrega algumas obras, mas algo voltado para o momento que a gente está vivendo são essas obras que a gente vai apresentar agora, principalmente as 2 primeiras, né? Como que nós escolhemos esses livros? Além do tema, que é óbvio, que está na capa ali, que é o que a gente precisa, tem o nome Evangelização, veio também pela fonte do nosso departamento de ensino, a Patrícia, que forneceu as 2 primeiras obras. Quando a gente começou a ler, quando a gente começou a fazer os encontros na USE e em outras federações, que a Cíntia comentou há pouco, os grupos de estudos de diversas outras casas, nós percebemos que esse material estava sendo usado para aperfeiçoar o evangelizador. Por que não a gente trazer aqui para nós também? Para o primeiro ciclo, nós vamos estudar o livro A Evangelização no Mais Além. Já no segundo ciclo, a gente está com uma obra que são 4 livros, que é especificamente sobre a evangelização na regeneração. Essas 2 obras, vocês encontram fácil aí nas livrarias, tem lá na UEFA, lá a gente pode pedir se for o caso, mas para quem é de fora também pode encontrar, se eu não me engano, Cíntia se comprou na Amazon. Na Amazon. A Amazon, né? Não pagou caro. R$20. E assim, é muito rico. É simplesmente você lê 15 vezes e 15 vezes você vê 15 coisas diferentes. Assim, é impressionante. Já o terceiro é o que a Cíntia comentou no começo, na verdade, são apostilas que vão da infância à juventude, que tem na FEB disponível. O Departamento de Ensino da Infância e da Juventude da FEB montou uma estrutura onde você tem já os ciclos, os temas, e inclusive sugestões de atividades, praticamente o esqueleto pronto, você só tem que preencher o conteúdo e adaptar à sua necessidade. Tem um grupo que a gente está participando, que a gente está estudando, né? Vai ter reunião agora, a gente está estudando essa apostila para poder a gente trazer isso para cá. Uma mão lava a outra, né? A gente pega lá e traz para cá. É o pessoal do Rio de Janeiro, né? Já até lançaram hoje lá. Então, assim, o PDF disso daí a gente vai disponibilizar para quem participar do estudo. E a gente vai dividir os temas. Os outros 2 livros, quem puder comprar é melhor. Tem o lance dos direitos autorais, mas a gente também vai tentar disponibilizar aí, digitalizado, os capítulos conforme a gente for estudando, para vocês poderem se orientar e a gente discutir o tema lá na frente, tá? Pode mudar, Cíntia. Aí, deixa eu mudar o meu aqui. A gente tem a obra da Evangelização no Mais Além, que é nessa obra, o Lúcio de Abreu, espírito aí conhecido de pessoal da evangelização, ele relata para nós o que acontece no trabalho da evangelização no plano espiritual. Olha que fantástico. Quer dizer, a gente sempre ouve, não, como que funciona lá, quando você for dar aula, você está dando aula para um monte de gente, vamos ver se é isso mesmo? Então, Lúcio de Abreu traz o relato através do estágio de uma evangelizadora no plano espiritual.
Então, ela está lá desenvolvendo, e aí a gente já começa a sacar aonde que vem os laços dos nossos trabalhos aqui na Terra, né? Enquanto encarnados. Quer dizer, nada é por acaso, como a título, acho que até de um livro aí, né, da Zíbia, se eu não me engano, mas... Enfim, o desenvolvimento dessa evangelizadora é feito pelo próprio Lúcio. Nesse estudo a gente tem a dimensão, mas assim, detalhada, da responsabilidade do trabalho evangélico infanto-juvenil. E da necessidade dessa unidade espiritual entre os encarregados. É encantador a forma como é colocada. Um homem que escreve poesias como a dele, não podia ser diferente o relato das histórias. A próxima obra que a gente vai estudar são 4 livros, é Evangelização na Regeneração. Aí um tema que ainda nós estamos, assim, bem que engateando, ou ainda nem conseguimos, nem fecundamos ainda, porque é tudo novo. Regeneração. Esse ciclo, que a gente vai fazer, segundo ciclo, ele tem 4 volumes. Embora a gente fale 4 volumes, pareça que é muita coisa, não é. São livros pequenos, mas é que são muito ricos em detalhes. Então, cada fascículo traz uma técnica para a gente poder trabalhar com o evangelizador. Então, a gente vai estudar cada um deles. Então, tem propositura de sala. Cintia, eu não lembro todos os temas detalhados, igual você falou outro dia, mas ele relata a forma como lidar com o evangelizador, né? A sensibilidade, a união, né? Cada um fala uma... No primeiro ele vai falar quais são os desafios, né, frente à a regeneração, regeneração. né? Depois a metodologia, depois coisas práticas, né? E depois que é o principal, que são as diretrizes, né? Quais são os recursos que a gente tem, né? O que a gente pode usar? É tão rico isso, e a USE traz muito isso também nos seus A USE cursos. São Paulo, para A quem é USE São de Paulo, fora, a USE São Paulo tem feito aqueles encontros maravilhosos, né? Nossa, eles são, assim, profissionais da É, evangelização, viu? A gente eu aprende acho que o que muito. mais me tocou nesse livro, quando eu comecei a ler, que eu devorei, que eu falei, não, pelo amor de Deus, foi que eles relatam no começo do livro, eles comparam, eles falam assim, escuta, evangelizador, acorda, Jesus evangelizava, e os recursos que ele tinha para isso, e o que ele conseguiu com os recursos que ele tinha. Era o peixe, era a figueira, A era terra o casamento, era a festa de bodas, era não sei o quê, e ele conseguiu deixar isso para a posteridade. Então, a gente tem muito trabalho e a gente tem muito recurso. Vamos tentar pensar o simples com o que a gente tem. E aí a gente consegue. Essa foi o ponto que mais me tocou, vamos dizer assim, dessa obra. é a E por simplicidade, né? É a é, simplicidade. isso. E por fim, né, a gente tem aí então o arquivo, eu estava vendo aqui, vai abrir depois o arquivo se quiser mostrar isso, Cíntia. A gente tem a obra do Orientação na Ação Evangelizadora da FEB. A importância da evangelização e o modus operandi do evangelizador trazemos para o estudo nessa orientação. Esse é o material rico em detalhes para uma proposta de aula por temas, estruturado de acordo com a idade do evangelizando, dividido em ciclos. E esse material, preparado pelo Departamento da Infância e Juventude da FEB, faz parte juntamente com as orientações da USE, do projeto de evangelização para 2022 que a gente quer implantar na UEFA. E, Zilda, já vamos fazer um conjunto tudo aí para ver o que a gente consegue colocar também, tá? Sim, lógico. Tem um negócio de uma evangelização de bebês, ô Isilda, que eu sou Não, apaixonada. eu comecei com os jovens lá, né, com a pré-mocidade. Eu nunca imaginei que eu conseguisse lidar com essas crianças. E é um negócio fora do comum. Então, a gente tem condições. E a ferramenta está aí, Zildinha. Sim. Né? Tá ótimo, lógico. Lógico.
Vamos lá. A Aí, gente se colocando, vem as coisas. é isso aí. Quem gosta de spoiler? Olha só. Um spoilerzinho é bom, né? Hein, Cíntia? É bom saber. Você quer ver aquele filme, mas que tem? A gente vai, então, estudar no próximo encontro, agora, já na semana que vem, a evangelização no Mais Além. E aí a gente trouxe aqui um trechinho para a gente poder ter um gostinho do que acontece lá dentro do livro. Vamos lá, Cíntia? Essa é a Aninha, gente. Olha que lugar lindo que ela A tá. estagiária. A estagiária. A Aninha fala assim: fico pensando se existe mesmo em nosso plano trabalhadores suficientes para todos os casos. Fácil a pergunta, né? Vamos lá. Seu Lúcio responde. Compreendo o questionamento, mas na verdade estamos ainda viciados a medir os recursos pela prática, nada prática, das engrenagens humanas. Medimos números, valores monetários e questões burocráticas, quando Jesus utilizava recursos muito mais eficientes. Acredite, filha, nunca faltam recursos para o bem, em nenhum dos planos da vida. Se os amigos encarnados tivessem real noção disso, se empenhariam mais em promover a capacitação dos companheiros de caminhada. Não há falta de trabalhadores, pois Jesus os envia milhares. Faltam, no plano físico, preparação, esclarecimento, objetividade de quem busca e comprometimento de quem é chamado. Em nosso plano de ação, onde as ilusões da matéria não persistem por muito tempo, temos maiores facilidades quanto a esse direcionamento. Isso faz a equipe parecer maior, quando, na verdade, é apenas mais organizada e eficiente. Se E tome organizar, o tapa na cara organizado a e eficiente, você aprender. fala, ah, Senhor. Aqui é uma cerejinha do bolo que a Cíntia trouxe para a gente, né? A experiência para toda a vida é um trecho de uma entrevista, né? É um podcast do Haroldo, que ele tem no E canal podcast, dele. eu não Do lembrava podcast, do né? Haroldo. A experiência tem nos ensinado que durante muito tempo nós imaginamos que evangelizar era colocar algo dentro dos corações, mas o tempo foi nos ensinando que, na verdade, é extrair o que está dentro dos nossos corações. Com a lei divina, como a lei divina está escrita na consciência, o trabalho da evangelização é extrair, é fazer que dentro de nós brote a lei divina que o próprio Criador nos presenteou quando nos criou. E aí acontece que ao ler essa frase, esse trecho desse podcast, a gente já começa aqui, eu trago uma experiência que eu tive na primeira aula online, vai fazer um ano agora, dia 4 de abril. Um ano, nós chegamos até aqui, parabéns aí, ó, para quem chegou. Mas a importância disso é que eu sempre ensinei uma coisa para as crianças, que o mal não existe, e eu provava que não existia. Só que naquele momento, a gente estava um tanto quanto sem rumo, o que eu vou fazer? Caiu no meu colo através do grupo da evangelização lá que a Cássia brilhantemente criou lá de Barretos. Se a Cassinha de Barretos estiver aí, beijo, te amo, obrigado. Caiu lá um livro chamado O Vírus Malvadão e as Crianças Poderosas. Eu, na hora, mandei para o departamento de ensino, falei, posso fazer, quero fazer a primeira aula desse tema, posso? Eu vou adaptar o espiritismo aqui, porque lá ele trouxe os 3 principais pontos na época que a gente estava começando, que era ficar em casa, lavar as mãos e manter o pensamento positivo. Então era isso que a gente estava ensinando para as crianças, para ninguém ficar doido lá, preso dentro de casa. O que acontece? Comecei a aula sozinho. Não tinha, né, sozinho naquelas, né? Não tinha nenhum colega lá que falou, não me adapto, não dá, toca o barco aí. Beleza, vamos embora. Eu, os pais, as famílias, as crianças e o Hangouts, que era o que eu tinha na época que não dava para ver ninguém. Não é que nem aqui que a gente se vê. Eu via só a apresentação.
Botei a tela, o vírus malvadão e as crianças superpoderosas. Eu respiro para começar, uma vozinha lá do fundo fala assim, posso fazer uma pergunta? Pode. Olha só. Pai, por que o vírus é malvadão? O meu filho, que está aqui do meu lado, simplesmente antes de eu começar tudo, eu já estava nervoso, ele me pergunta antes por que o vírus é malvadão. Se sempre eu ensinei que não existe mal. Daí eu respirei fundo, senti um calor, falei, gente, vamos embora, eu vou responder. E respondi a pergunta. Daí eu guardei no meu coração a importância da gente estar preparado, equilibrado pela espiritualidade e ter o pensamento em Jesus. E não ter medo, não ter medo. A gente vai ter dificuldade, a gente vai fazer besteira, a gente vai errar, a gente vai quebrar a cara, a gente vai ficar sem resposta. Você vai ficar sem resposta. Evangelizador, você vai chegar para uma criança e vai falar, eu não sei. E qual o problema de falar eu não sei e a gente ir atrás buscar isso daí? Mas naquela hora eu tive que responder, porque eu falei assim, manda no peito aqui que eu vou bater, escanteio e fazer o gol, hein? E a gente foi lá. Depois desse suor todo, aí veio a Cíntia. Ela pegou moleza, mas tudo bem, né? Então a gente tá aqui para trazer essa experiência, né? Trocar Posso isso. falar uma coisa? Claro. Tá aberto, vamos conversar. Agora está aberto. Num dos cursos que a gente fazia na época, que eu era evangelizadora, que isso foi acho que de 2001 a 2003, 2004, mais ou menos, a Rita Felker, ela foi junto com a Cristina, que também é uma escritora que trabalhava com ela. Ela ensinou para a gente uma coisa que eu nunca esqueci e que acabo trazendo até para o dia a dia, que é o pensentir. É o pensar e o sentir. O que a gente tem que fazer com as crianças é isso, fazê-los pensentir. Quando você, Herbert, leu a frase lá do podcast do Haroldo, me lembrei disso, porque essa é a nossa função, porque a gente não pode... Hoje falei para o Pedro, se ele conhecia a frase, não dê o peixe, ensine a pescar. Então, a gente não pode dar todas as respostas mesmo. A gente tem que fazê-los pensar na resposta. A gente tem que tirar deles, porque a gente aprende muito com eles. Demais. E esse pensamento de... eu acho que é um sentimento de saber que eles têm a resposta para o problema deles. Isso tira um peso das costas. Por isso, o pensentir. Pensar e sentir. E olha... Então, ele pensa e sente. Então, essa palavra, né, que é uma palavra criada... É um neologismo? Ela é muito importante. Para mim, ela se tornou bastante importante. E você acabou de transformar a gente. Então, e acabei passando para vocês, porque eu acho que isso também faz parte, né? A gente tem que sempre passar adiante aquilo que foi bom para a gente. Uma das coisas que a gente aprendeu muito esse ano, acho que por isso que a gente batalhou muito para montar essa ideia, né, de estudar, é que na simplicidade, no sentimento, a gente resolve qualquer problema. Né? As crianças precisam se sentir presentes, amadas, respeitadas. Né? Com isso, qualquer coisa vai, entendeu? Você dá aquela aula mais ou menos assim, mas se tem amor envolvido, né? Eu acho que eu falo tanto, né? Vamos deixar o conteúdo de lado, vamos fazer sentir, né? E eu estou estudando psicologia ainda, se fala muito, né? Ninguém aprende falando, a gente aprende vivendo, né? Então, o que é a evangelização? Criar vivências, né? Então, a gente vê a Cíntia Oliveira, né? Cíntia Oliveira. A Cíntia Oliveira, de bebês, ela traz um monte de coisas sensoriais para bebês,
Mas por que não para adultos? Não, e o Anima? A Malu, E o o Anima, não sei se Anima, vocês conhecem o grupo, a dupla, né? A Malu e o Elton, amigões nossos aí. Eles têm cada atividade sensorial, isso que você sensorial. falou, ô Ingrid, eles criam com garrafa PET, com grão de feijão, situações que a criança acaba gravando na mente delas, né? Elas pensam e sentem, e aí fica... Eu vi uma atividade num curso, eu fiz ainda presencial na USE, eu estava num caminho bem legal lá quando eu comecei a ir atrás dessas coisas. Foi lá que eu conheci a Cássia de Barretos e a Sônia Hoffman, que talvez venha participar com a gente aqui. Eles fizeram uma bexiga e colaram algodão em volta para fazer a ovelha, para contar a história da ovelha. Eu, só de ver aquilo, fiquei imaginando como seria pegar aquela ovelhinha e ficar passando. Você acha que a criança não vai guardar no coração e na mente uma história contada com uma ovelha dessa que você... Então, uma das coisas que a gente tem namorado bastante, que a gente precisa criar coragem para fazer, né, Cíntia? É o tal dos bonecos. Os bonecos. Boneco de Kardec, boneco Jesus. de Jesus. Eu já tenho até o nome, preciso ir lá falar com a menina para ela fazer para... E a gente evolui nesse ponto. Mas olha só, nós somos em 15 pessoas. Tem bastante gente aí. A gente quer ouvir se todo mundo estava desde o começo. O que vocês acharam? Eu usava muita marionete com eles, também, viu? com filtro, a gente tinha uma caixa de marionete, que ela já era bem antiga lá da UEFA. Aí eu pedi para minha mãe fez todas as roupas de novo, acho que tinha umas 15 marionetes, tinha a caixinha, então era muito legal esse trabalho. Você já viu teatro chamava de muita sombras? atenção. Você já viu o teatrinho de sombras que eles fazem com papel vegetal? É muito legal. É muito legal. Então, colocar mesmo a criatividade aí. A gente queria saber o que vocês acharam, o que vocês... como que foi a experiência desse projeto, o que vocês acharam e o que vocês queriam... Ficou claro para vocês a proposta? Claro. Como é a primeira vez, a gente está meio querendo saber o que vocês acharam aqui. Sim, gente, eu fico muito feliz, né? Quando eu percebo que a evangelização está sendo tratada de uma forma assim tão responsável, e está fazendo grupos de estudos. Porque algum tempo atrás eu não vi essa prática nos centros espíritas de ter grupos de estudos para evangelizadores. Então, parecia que o evangelizador não precisava saber se apropriar da doutrina, se apropriar das obras básicas, se apropriar de obras complementares, principalmente uma obra dessa, Evangelização do Mais Além. Eu tive o prazer de dar uma lidinha, né, nesse livro, e esse livro nos traz assim, os aspectos únicos da evangelização espírita e infanto-juvenil, né? E aí começa a desmistificar que o trabalho da evangelização é um trabalho de brincadeira com as crianças. E o trabalho da evangelização é um trabalho mediúnico, seríssimo, como todos os trabalhos na casa espírita. Os mais importantes, vou falar a verdade, viu? Que é onde o espírito está mais preparado, né? Olha, uma vez eu fui falar que era mais importante, quase apanhar. Deixa isso para lá, viu? Tá melhor. Aí eu prefiro deixar quieto, viu? Tudo igual, então, beleza, né? Tudo igual. Mas aqui para nós, que só tem a galera da evangelização, é o mais importante, sim. Porque o dia que nós estivermos cientes da importância da evangelização, lá na frente não teremos mais mediúnicas para espíritos sofredores. Essas mediúnicas vão ser diferenciadas. Então, quando a gente entender que a educação é a salvação do planeta, aí nós vamos entender a importância da evangelização. Então, eu fico muito feliz, né, de participar desse estudo, espero que eu consiga continuar com a questão de tempo, de faculdade e tal, mas vai dar tudo certo. Assim espero. Parabéns, né, equipe.
Já tá dando, ó. Tanta a Márcia aqui. A Márcia tá falando aqui, ó. As aulas online estão criando mais desafios para nós. Precisamos aprender ainda mais para extrair das crianças esse tesouro. Sinto falta do abraço das crianças. Márcia, eu tenho um blog e eu tô preso num texto. Eu lancei 2 textos, foi rapidinho para escrever. Aí eu resolvi escrever um texto sobre o abraço. Tem 3 meses que eu estou trabalhando nesse texto. Por quê? Porque um dos alunos virou um determinado momento lá, a gente explicando o que era a quarentena, a pandemia, lá no comecinho, e soltaram como era no Hangouts, eu não sei nem quem foi que falou isso, virou e falou assim, ô tio, a hora que voltar às aulas, eu vou abraçar até quem eu não conheço. Aí eu falei, caramba, isso dá tema de um filme, né, meu? Essa criança me deu uma baita de inspiração. Abre o microfone, Márcia, para falar com a gente. Aí o que acontece? Esse desafio, lá, apareceu. Oba! Esse desafio, Márcia, é o seguinte, eu vou te falar a minha experiência, eu falei em outros grupos também já isso. Inclusive falei na USE lá, quando estava o mundo inteiro lá conectado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o que a Cíntia falou, a gente só tem que ter amor. E a ferramenta é essa, só que assim, você só tem que tomar cuidado para enquadrar e ter criatividade. Mas você acredita que, ó, o ano passado, a gente fez dobradura de papel, a gente fez brinquedo reciclado, a gente fez festa junina online, Ai, que lindo. com show ao vivo, dos nossos amigos lá do Anima, a Lá Malu, do Taubaté, de Taubaté. 20 Ai, que bom. de música. Gincana, né, Cíntia? Fizemos gincana. A gente fez Cataram gincana. até pedra no quintal já. Nossa, É isso que eu olha, quero, né? Eu quero a muito. gente- Eu tô com uma ideia de fazer uma batata quente virtual. Dá Dá para fazer. É só ter criatividade. A mesma criatividade do presencial voltado para cá. A gente fez lista eu bolei uma lista de virtudes. Chamava Lista das Virtudes. E a gente ensinou, teve um neologismo também, Ingrid, que eu inventei, a samaritanagem. Não tem a camaradagem? Então tem a samaritanagem. Aí a gente criou uma lista de virtudes, as crianças tinham que, durante a semana, anotar o que eles conseguiram vencer lá, né? Paciência, conseguiram ajudar o próximo e tal, beleza. Fala aí, Cíntia, qual foi o resultado disso? Com o casal Gabi e Kaique? O resultado não saiu no papel, mas saiu na experiência da vida que acho que vai marcar a vida deles para sempre. Caiu um balão perto da casa deles e pegou fogo. Eles moram num condomínio de casas. Pegou fogo num pedaço do condomínio lá. Meu Deus. Eles desesperados no começo. Tia, você não sabe o que aconteceu. Ai, caiu o balão. E olha, eu acho que eles não conhecem Jesus, porque se eles conhecessem, eles não fariam isso. As crianças. Olha, gente. Não se respeitaram. Eles apontaram as não virtudes daquelas pessoas e que eles tiveram que ter. Eles tiveram que ter compaixão. Eles tiveram que ter paciência. Eles tiveram que se colocar no lugar daquelas pessoas. Falar, poxa, eles não tiveram a mesma oportunidade que a gente de ter evangelização. Entendi. Então, assim, o desafio é esse, tá? Fica tranquila. Conta com a gente. Eu tô com uma turminha nova, né? A minha turminha agora estão chegando alunos novos que são frequentadores da casa. E então são alunos que estão começando do zero. Então, assim, é gostoso porque a gente voltar, né? Eu tinha uma turminha que já estava, tipo assim, 3, 4 anos, que agora estão estudando o Livro dos Espíritos, que é o grupo B. E aí eu passei o grupo B para uma outra evangelizadora e fiquei com o grupo A. Certo. Qual a idade? É entre 4 até 11 anos. É igual nós aqui, igual nós. A gente tem de tudo. Aqui já chega até 12, 13. Aí no começo eu até fiquei preocupada com a menina de 11, porque a menina de 11 é assim, a família não é espírita, mas ela resolveu participar porque o avô que desencarnou era espírita. Ah, tá.
Então, assim, ela é interessada, sabe? Eu falo para ela, Rafaela, fala o que você tá aprendendo. Aí ela, sabe, mostra os bichinhos. E aí, nesse domingo, a gente vai fazer uma festa, a festa virtual, né? E aí eu falei para as mães que eu quero que as mães também ajudem, porque a gente precisa das mães. Né? Como é que vai colocar fantasia? Eu inventei umas fantasias doidas aí, falei para eles se fantasiarem, que depois eu vou querer saber o que eles fizeram, para eles se sentirem amados e acolhidos. Eu acho que é isso, a gente entrar na vida deles devagarinho, né? Para criar esse vínculo mesmo estando à distância. Exato. Então, esse é o desafio, né? E não é tão difícil, você vê a nossa primeira aula, a gente volta agora dia 28, peraí, aqui, dia 28 de fevereiro, ó. A gente volta agora. Aí a gente estava bolando a aula, a gente pegou a apostila da FEB, a gente vai seguir a apostila da FEB já, a orientação deles, e é criação divina. Bom, o primeiro tema é falar do corpo, né? O templo nosso. Mano, vamos fazer uma mímica. Aí a Cíntia já me aproveita, deu a sorte de ter uma colega que é psicóloga e está estudando, fez uma vivência ontem de corpo. Eu falei, já vamos colocar na aula. E é super legal, porque a gente faz aqui também, a gente dança antes. Então, assim, essa preocupação é que vem nesses livros. Né? E a gente está falando de evangelização na regeneração online, porque a regeneração... É engraçado que quando você colocou aí o slide, né? Eu fiquei pensando, falei, nossa, como a gente é intuído, né? Porque tem hora que eu falo assim, ai meu Deus, como é que eu falo desse tema? Aí vem. Aí eu espero um pouco, aí eu fico pedindo, falo, ai, Neném, me ajuda. Aí... Eu tenho medo de pedir para essas peças mais importantes. Eu peço para o meu anjo da guarda mesmo. Falo, você que está mais perto, se vira. Falar com o Chico, Meimei, Abreu. Eu já falo direto com Deus. Quem estiver na frente, cata a informação. Eu já... manda alguém aí, pelo amor de Deus. Mandou bem. Não fala com homem, já. Olha lá, Márcia, eu não sei te dizer, vai ficar esse link mesmo, Cíntia? Eu sei que a proprietária... eu acho que eu vou ter que mudar, porque eu não fiz link recorrente direto. Então entendi. Mas mesmo assim a gente divulga, viu, Márcia? A gente divulga. Bom, a ideia era a gente poder passar isso para vocês. Tá aberto. E a gente quer fazer isso até o final do ano. É aquela coisa, eu e a Cíntia, a gente vai estar aqui toda semana. Vocês podem... Vai ser umas férias em julho, uns 15 dias em julho, 15 dias em janeiro, mas enfim, nada... Eu acho super importante, porque a gente tem muita dificuldade, assim. São vários casos, várias famílias, né? Assim, então, a gente precisa trocar essas figurinhas para saber como lidar de uma forma mais possível correta, né? É isso que a gente não quer errar. Né? Então, eu acho que a gente trocar essas figurinhas vai ajudar muito, muito mesmo. Ajuda, viu? É isso mesmo. Cada encontro é um flash, assim, né? Uma coisa nova. E, assim, para a gente, acho que para vocês também, essa questão de trabalhar com grupos muito variados, a gente tem desde 5, 6 até 11, 12. Não tem como separar agora, a gente não consegue, a gente não tem equipe para separar. Né? Mas pelo afeto a gente consegue até a compaixão do outro esperar que o irmãozinho não sabe menos, que é pequenininho, ele entende que o outro sabe menos, o outro explica mais. É uma coisa assim incrível. A gente achou que não ia dar certo, mas dá. Ai, que bom, graças a Deus. E eles sentem falta, eles falam assim, mas é pela questão do afeto. Eu falei para o Herbert, não é nem para nossa aula, porque nossa, tem gente muito melhor que nós, enfim. É verdade, como você tratar eles, né? Eles sentiram, que às vezes eu sinto assim, que tem criança que nem o pai e a mãe tem tanta atenção como a gente pergunta, como é que você está, né? Eu sinto que as famílias estão um pouquinho assim, apesar da pandemia, ainda estão com esses problemas de relacionamento. Márcia, que casa que você é? Eu sou da Casa Espírita Reencontro, na Vila Penteado. Foi com você que eu falei, né? Fui eu que mandei, eu que mandei a mensagem lá no Face. Você não estava na festa junina? Não, você estava na Aula Mitchell, quando a gente chamou o Aula Mitchell? Eu estava. Você estava na do Aula Mitchell, né? Eu lembrei, falei, Herbert, não é estranho esse nome.
A gente chamou o Alamítio, foi muito legal. As crianças, assim, ficaram empolvoradas. Falaram, nossa senhora. Então, É o cara que conhece o... Porque, assim, que nem aqui, o meu que tá aqui, o meu filho, ele fala, não, mas ele conhece o pai da Mônica, entendeu? É bem legal. muito Então, bom. a gente... você falando, eu estava pensando aqui, ó. O pessoal aí de fora, mesmo quem não se manifestou aí, ó, a Cleide está ali, bonitona, na frente da câmera, É. quer falar? E Eu aí quero ela falar, tô ela doida para pode falar aqui, tô falar? esperando só uma trégua de vocês. Pode falar? A gente pode fazer o seguinte, ó. Tem várias datas chegando aí. Então, a gente vai começar agora em março. Acho que em maio já tem Dia das Mães, aquelas coisas todas. A gente já pode ver umas datas para a gente juntar as casas, hein? Fazer um encontro. É. A gente marca uma... Igual na festa junina e no Alamítio, a gente divulgou para outras casas. Veio o Reencontro, veio a CBM também. Veio o pessoal lá da Marinalva, que eu não lembro qual que é o centro dela. De Franco da Rocha. Franco da Rocha. E teve uma moça de Minas que veio para ver a nossa festa. Então, assim, vamos marcar um encontro aí dessas crianças aí, gente. Mas fala aí, Cleide, agora eu quero ouvir. Fala, Cleide. Vamos ouvi-las. Eu quero dizer que a minha realidade é muito diferente, assim, da de vocês, que vocês falaram aí na questão para evangelização. Porque, assim, a casa tem a evangelização normal com as crianças, né, que frequentam, que os pais são espíritas, etc e tal. Mas eu trabalho na evangelização com as famílias, as crianças das famílias assistidas da casa. Então, elas geralmente, a maioria não são espíritas, na sua maioria às vezes são evangélicas. E aí eles vão lá, claro, de um lado a gente sabe que eles vão por causa dos benefícios que eles recebem, cesta básica, tem os cursos que as mães frequentam, então eles vão e a gente fica com eles na evangelização enquanto as mães estão lá participando, fazendo outras coisas. Então, é uma coisa assim meio diferente, atípica, né? Eu também sinto aqui, quando eu vou aqui na Bahia, aqui em Lauro, quando tem formação também da FEB aqui, a gente sente também um pouco essa diferença, porque o tema, o método, dinâmico, sei lá, são todas para justamente essas pessoas que estão ali na casa. E aí nós temos que adaptá-las, né? Para as crianças que a gente trabalha no setor social. Agora, por exemplo, a nossa casa, a gente está fazendo tudo online, inclusive evangelização, claro, as crianças, porque podem, né? Tem uma internet em casa, tem um computador, mas já as crianças da parte do projeto social, a gente não pode. Então, desde que começou a pandemia, a gente não encontra. A gente encontra as famílias que a gente continua dando assistência com as cestas básicas, né? Mas as outras atividades de cursos e etc., está tudo parado. Então, na verdade, para mim vai ser muito importante para o autoconhecimento mesmo, para depois eu colocar em prática, né? Quando abrir o espaço, quando acontecer presencial. Deixa eu te falar, Cleide. Formação mesmo. Eu pensava que nem você. Até a gente pegar o telefone de todas as mães, ligar para elas ontem, anteontem, e conseguir umas 3, 4 da assistente social e vai entrar junto no grupo. Olha só, isso daí foi a... Você vai lá no grupo para eles ou eles vêm? Não, ela ligou, ela pegou o telefone e ligou para todas as mães. Eu liguei. Sim, e aí, como é que funciona? Porque ligar a gente tem os telefones. A gente tem até tempo, porque geralmente... De 10 consegui 3, né, Cíntia? Assim, uma coisa... Então, 13 famílias. 3 vão entrar ao vivo, vão conseguir entrar no Zoom. E as outras a gente vai fazer videozinhos curtos para mandar semanalmente para os pais mostrarem para a criança. Com a gente. Você só vai saber disso, Cleide, se essa menina ela pegou e falou assim, eu peguei o telefone. Eu falei, liga. Eu achei que ninguém ia vir. Mas a minha realidade eu acho meio, sei não, ali a realidade da comunidade que eu trabalho,
que a gente trabalha, na verdade, eu não vejo condições. Eu não vejo. Eu também não via. Não, menina, é porque a gente conhece as famílias, moram o quê? Em barracos. Mas essas né? Sabe quem tem uma realidade... Não tem internet, não tem... Eles têm um celular. Né? Um celular, todo mundo, na verdade, tem, né? Mas para ter, sei lá, eu acho... Meio complicado. O ano passado a gente mandou um pacote de atividades também, viu, Cleide? Isso, que o Marquito aqui, não sei se vocês conhecem, aqui na Bahia, é bem conhecido no setor da evangelização. Ele já falou isso, mas é meio complicado, porque você só vai simplesmente pegar, enviar atividade. Mas está plasmado de amor. Meio solto, sei lá. Mas, ó, eu vi muita gente falar, ó, inclusive... eu vi muita gente perguntar sobre isso, inclusive, ó, eu e a Cíntia, a gente vai dar uma entrevista na quarta-feira que vem, num canal do Rio de Janeiro, de um amigo nosso lá do Rio. E ele perguntou para mim, pô, o que vocês estão fazendo? Eu falei, a gente está fazendo o que é mais simples. A Cíntia, na verdade, providenciou que ela quer da assistência. E a Isildinha, que eu gostaria que falasse com você também, que vocês devem ter muita ficha para trocar. Ela bolou junto com a diretora, umas fichas, né? E montou uns kits lá. Por exemplo, o Dia das Crianças, não foi, Cíntia? Que a gente ficou, a gente precisa fazer alguma coisa, Elas correram e mandaram junto com a cesta básica. Sim, a gente manda, a gente dá, mas eu falo para você ter mesmo o encontro de evangelização, você falar assim para, sabe, passar para as crianças, é difícil. Essas coisas a gente faz, o assistencialismo a gente faz, mas quanto à formação fica meio difícil. Fala, Isildinha. Olha, Cleide, é um prazer te conhecer. Estou gostando muito desse grupo, que agora eu vou ter uma para a gente estar partilhando com a sua situação, é mais ou menos parecida com a minha. Então, eu vou te falar da minha experiência. No primeiro momento, eu fiquei um pouco assustada, porque eu cheguei um dia, em 2009, cheguei lá no Leque, e me deparei com 60 crianças, só eu na época. E eu escutei uma vozinha. Para quem já deu aula para 100 crianças, 60 e pouco. E eu acreditei, sabe? Como no começo, a reflexão que o Herbert colocou foi ótima. Eu acreditei que eu não estava sozinha. Ela é evangélica também. E nós estamos trabalhando com a gratidão. No começo, ela não tinha salas, era um galpão. Eu fazia o lanche. Graças a Deus, nunca nenhuma criança se machucou, caiu, era da faixa etária de 2 até 14, 15 anos. E eu acreditei. Eu tinha essas aflições, tinha sempre quedado a medo, a gente não conseguia. Depois foi chegando outras pessoas que ajudaram. Então, acredita. O que ele colocou foi ótimo, serviu muito para mim, me lembrou disso. A gente acreditar naquela reflexão da Aninha. E vem as coisas. Você vê que foi tão maravilhoso esse grupo, que agora eu vou ter uma pessoa para estar compartilhando como mudar os temas, como trabalhar. Então, tudo vem na hora certa. Não se aflige, porque a gente planta assim a sementinha, parece que não, mas está ali, né, Herbert? Agora eu tenho mais 2, adorei esse grupo. E a gente vai trocando, né? Hoje, o dia que tem menos criança, é 60. Nós temos 200 cadastradas com as famílias assistidas, e quem não é das famílias assistidas fica lá todo domingo. Olha que bênção. Eles não ganham nada. Tem crianças que não ganham nada. E eles estão lá. Né? Então, eu entendo você sim, mas lembra daquela primeira, da reflexão da Aninha. Que a gente não está sozinha, a gente está fazendo trabalho sim, e vai... Olha só, já estamos no grupo que tem uma pessoa com um trabalho parecido com o meu, olha que bênção. Você sabe que eu sou apaixonada pelo seu serviço, né, Isilda? Eu só não me sinto capacitada, mas eu estou aqui, vamos lá. Olha, essa iluminada aí, ô Cleide, ela já está evangelizando os filhos dos evangelizados por ela, pra você ter uma ideia. Né? Verdade.
Verdade. E ela conseguiu angariar essa molecada para evangelizar junto com ela. Eles ficam lá organizando o trabalho. É muito lindo. Parabéns aí para vocês duas aí, viu? Se tiver mais alguém que faz esse trabalho, fica aqui os nossos parabéns aí também. Obrigada. Só queria dar um salve para a Suelen, que entrou tarde, mas entrou. Suelen, beijo. Suelen. Suelen é nossa... Entrei. Uhul. Beijo no Rian. Olha só, gente. Com as considerações Muito finais, bom, né? Muito bom. Excelente. A gente está muito feliz aí. Márcia, não fazendo trocadilhos, mas é bom te reencontrar, o reencontro. E o pessoal aí que não se manifestou, a gente fica feito o convite. Então, semana que vem. A partir da semana que vem, quem aparecer, a gente vai fazer um cadastro. Aquele cadastrinho simples, né? No Google Formulários, lá, né? Google Forms, para a gente poder ter um controle. É importante, vocês vão ver como é importante isso, estudando a obra mesmo, né? O próprio Lúcio falou lá no final do texto dele, né? Da organização. E isso é importante para que a gente possa medir também o nosso trabalho. Vocês fiquem à vontade para mandar mensagem para a gente. Estamos aí no Facebook. O Facebook, na verdade, a gente está usando o Facebook da Mocidade Espírita, que está congelada por enquanto na nossa casa, mas a gente tem o Instagram, que é o que o pessoal mais usa, né? Vocês podem encontrar lá nos nossos anúncios. Tem o WhatsApp, vocês podem mandar para mim e para a Cíntia aí. Acho que tá o seu, que você que mandou os convites, mas na nota do Herbert ele passa o meu, viu, gente? Por favor, pode entrar em contato. É legal quando vocês se falarem com a gente, fala, eu sou fulaninha de qual, da Bahia, pra gente ir guardando os nomes, é legal, viu? A Cleide, a Márcia. A Márcia é perto, não, a Márcia aqui do lado tem a Márcia mais longe. É bom que quando a gente for pra Bahia já tem onde ir, né, Cleide? Aquela que já se convida, né? Como que é? A Márcia só dando risada. Você não tá desse lado aqui da câmera, aqui, não conhece ninguém, imagina. Com certeza, pode vir, viu? Daqui sotaque bom, Bahia recebe muito bem, então eu preciso comentar. Quem vier na próxima aula, a gente vai ler o prefácio, a apresentação e a dedicatória, tá? Quem tiver o livro, quem não tiver, me peça para o Herbert que a gente passa, que a gente fez um PDF, tá? E é boca, assim, mas dá para ler, tá? Dá para ler. Então, os 3 primeiros capítulos aí do livro, para a gente estudar. É legal ler antes, para dar uma, né? Uma refletida, para a gente poder trocar. Você viu que a gente fez meia hora de apresentação, né, Isilda? Para a Cleide também, a Márcia, a gente fez uma apresentação mais curta, para que a gente possa ficar conversando, porque a gente percebeu que na USE, por exemplo, na FEB também, e mesmo nos encontros menores, é o que enriquece, né? É o que enriquece essa troca, da gente poder conversar. Então, a gente vai fazer aulas bem curtas, para que a gente possa trocar e até falar o que aconteceu ali na aula, né? Beleza? Tá ótimo. Você faz a prece, Herbert? Eu posso fazer, sim. Chegamos ao final. Eu vou procurar uma musiquinha aqui pra gente. A Suelen quer falar. Fala, Suelen. Ô, Suelen. Tá de mãozinha levantada. Ai, que nada, gente. Só estava testando o aplicativo aqui, gente. Tá bom. Falar oi, boa noite para as meninas aí da Bahia, aí, vir para a reunião. Delícia, né? Sejam bem-vindas. Muito legal, muito legal. Testa mesmo, viu, Suelen? Que a gente vai usar esse aplicativo agora. No domingo. Ainda até para levantar a mãozinha para nós falar aí, ó. Perfeito. Isso aí. Cadê o Rian? Rian tá lá no quarto jogando. Fala, tio. Oi, tio! Ô, boi! Oi! Com essas vozes grossas. Eu tô assistindo Chiquititas. Não. Chiquititas? Beijo, Rian. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Ele já se foi já. Já, mas domingo nos vemos. Acesse ivandar.com.br/pagamento
Pronto. Agora vai, hein? Vocês estão prontos? Dá para ouvir aí, Cíntia? Dá, tá ótima a altura. Beleza. Muito bom. Então, ao som de Ave Maria, evangelizadora de Jesus, mãe e evangelizadora, vamos acalmar em teus corações, corações esses que encheram-se de alegria por este encontro. Por isso, iniciamos agradecendo, então, Mestre Jesus, Deus nosso Pai, nossos anjos, guardiões, a espiritualidade amiga de cada casa que acompanha o trabalho de evangelização,